Segundo vídeo de Geografia e História Bíblica, estamos aqui a falar sobre geografia política da Terra Santa. Paramos quando Nabucodonosor acaba levando Israel ao cativeiro, isso no ano de 586 a.C. Então, quando eles foram levados à força para a Babilônia, os prisioneiros de Judá e Israel passaram cerca de 50 anos como escravos sob o domínio babilônico. O fim do primeiro êxito possibilitou a volta dos israelitas a Jerusalém, que foi reconstruída juntamente com o seu grande templo. Do nome de Judá nasceram as denominações judeu e judaísmo. Entretanto, quando podemos analisar a questão do território dos judeus, esse território ele foi conquistado diversas vezes, por vários povos que exerciam domínio sobre o mesmo local. Foram eles os assírios, os persas, gregos, seleucidas e os romanos. Todos esses povos acabam exercendo domínio sobre aquele território da Terra Santa, fazendo com isso que aquele local ficasse um local miscigenado na questão da cultura e na questão da política. Ao longo de toda a dominação romana, houve duas grandes revoltas dos judeus. Antes, houve uma primeira revolta no ano 134 a.C., quando Antíoco IV Epifânio ele ainda exercia uma dominação seleucida sobre aquele local e acaba profanando o templo ao sacrificar uma porca dentro daquele local no altar. Então a revolta chamada de Hasmoniana, ela foi vitoriosa e garantiu a independência de Israel até os meados do ano 63 a.C., que foi quando Israel acaba sendo reconquistada pelos romanos. Neste período que é quando vai surgir o que depois vai ficar conhecido como cristianismo. Os romanos estabeleceram no reino judeu um protetorado, né? Então eles acabam dominando aquele local e ficando naquele local, estabelecendo ali como uma ponte de acesso para os outros lugares no Ocidente. Entretanto, a prática da religião hebraica era constantemente reprimida pelos romanos, que interferiam na administração do templo e atacavam e profanavam os locais de culto, para que o povo deixasse a sua cultura, que era aquilo que tornava eles mais fortes, que é o que a tática moderna do antissemitismo acaba também começando dessa maneira, violando as sinagogas, queimando as sinagogas, destruindo as sinagogas, que era característica do povo judeu, né? A parte cultural do povo judeu. Então, a primeira grande revolta desse período, né, ela vai se iniciar em 606 da Era Comum, que também é conhecida como a Grande Revolta Judaica. Essa rebelião ela vai durar aproximadamente até o ano 72 depois de Cristo, que é quando o general Tito vai invadir a região e vai destruir o segundo templo. Cerca de 1 milhão de judeus teriam sido mortos durante todos os combates, segundo a pesquisadores especialistas na história judaica. A região ela é transformada em província romana e batizada pelo nome de província judaica. A segunda e última rebelião contra os romanos foi a revolta de Bar Coquebas. A revolta foi esmagada pelo imperador Adriano em 135 depois de Cristo.
os judeus sobreviventes foram feitos escravos e expulsos da sua terra. Nesta última rebelião, né, que acaba sendo esmagada pelo imperador Adriano, é quando os judeus então começam a se espalhar de maneira maciça para o mundo inteiro. Durante 2000 anos de duração do êxodo provocado mediante a essa expulsão, a presença judaica em Jerusalém e em torno foi constante, embora bem diminuta. No mesmo ano, em 135, Adriano acabou renomeando a província da Judéia para a província Síria-Palestina, que vai dar referência à Filistéia, que vocês vão se lembrar do nome filisteu, que são aqueles que vêm da terra de além, né, que vêm da Europa. Então ele acaba fazendo isso na tentativa de desligar aquela região, né, do aspecto cultural do seu povo. A Mishnah e o Talmud Yerushalmi, né, que são dois textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região nesta época, neste mesmo período. Depois dos romanos, os bizantinos e finalmente os muçulmanos, em 638, acabam fazendo a ocupação daquele local. Durante alguns séculos, o povo muçulmano acaba dominando aquele local até a parte do Império Otomano, que vai ocorrer em 1517, e eles vão ficar dominando até 1917. Então, durante o domínio de diversos povos, culturas e religiões, os judeus exilados não encontraram jamais um clima de liberdade plena. Mesmo assim, os judeus sobreviveram às perseguições morais ou violentas em torno de sua religião e de sua cultura particular, tentando sempre, através da utilização de ficarem reunidos, o grupo de judeus, e unidos, não apenas reunidos, mas unidos, passando a cultura para os seus descendentes. Na Península Arábica, no século VII, onde provavelmente chegaram após a destruição do Segundo Templo, os judeus vieram a estar envolvidos em lutas entre Maomé e os habitantes de Meca. De início, a parte integrantes da Umma, criada por Maomé em Medina, duas tribos judaicas seriam expulsas da cidade, enquanto que a terceira seria executada, com a exceção de mulheres e crianças, porque não levavam risco à revolta de Maomé. Este, então, episódio não tem, contudo, nada a ver com as manifestações de antissemitismo e conta-se integrado mediante a guerra da Meca e Medina, na mentalidade do século VI, que era a destruição de povos mais fortes. Em 1066, ocorreu um massacre de Granada, e entre os espetáculos do século VII e do século XV, os judeus foram expulsos do norte da Europa cristã. E ali naquele episódio, houve também um massacre de judeus, que foram um dos maiores massacres, dos 10 massacres da história. Podemos ver os massacres de judeus nesse período na Alemanha e Inglaterra em 1290, na França em 1306 e 1394 e Espanha 1391, culminando na expulsão de 1492 e no Grande Massacre de Lisboa, que é um dos maiores da história, em 1506. Os judeus passaram então a habitar na Europa Oriental
haja vista que tinham sido expulsos no decorrer do espaço geográfico. Então terminamos o segundo vídeo, estamos nos direcionando para o terceiro.